Olá, meus queridos perseguidores, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre as 11 manifestações paranormais que aconteceram no decorrer da minha vida. O que quer dizer? As 11 que eu me lembro, né? Porque, na verdade, é difícil a gente lembrar de tudo que é normal que porventura aconteça em nossas vidas. Mas vamos lá. Bom, 11 não, acho que 12, né? Porque ontem na finalização do último vídeo aconteceu alguma coisa estranha que eu não consegui eliminar aquele tumulto de final de vídeo. Bom, vamos lá, já que eu tô falando de Chico Xavier, eu tô falando de manifestações paranormais, eu vou começar a contar algumas coisas para você. Bom, a primeira foi o disco voador, que eu já disse no vídeo anterior. A segunda foi a previsão que eu fiz de que eu iria trabalhar com Clodovil. Quando eu cheguei na loja, eu já tinha me visto trabalhando naquele ambiente. E assim, foi alguma coisa assim que eu premoni, que eu senti que aquilo fazia parte da minha vida. A segunda foi essa. A terceira foi uma visão que eu tive quando eu saí da festa de lançamento do Monza Clodovil, que aconteceu lá na Cidade Jardim. Há uma lenda aqui em Itaquera, do lado da Estação Dom Bosco, que reza que vivia um padre ali que morreu num acidente onde ele morreu no fundo de um poço com mais 3 crianças. Tem toda uma lenda por detrás disso. E nos anos 80 as pessoas tinham medo de passar naquele trecho onde é a Estação Dom Bosco, na Sábado Dungeon, porque dizia que era avistado um padre numa batina, um padre enorme. E eu, na noite do lançamento do Monza Clodovil, que eu saí do evento, eu passei por ali e vi o tal do padre vestido na batina, um padre enorme com uns 18 metros de altura, e eu saí correndo, morrendo de medo. Quer dizer, foi uma visão. Depois, a quarta foi quando eu trabalhava na boate Lamelight, que eu estava dançando, e eu dançando no meio da pista, tinha uma rosa mística assim no meio da pista de dança da boate Lamelight, e uma voz disse para mim: aproveite deste momento, porque você passará por uma situação muito difícil, mas no final você sairá vencedor. Quer dizer, foram anos que se passaram e isso também se concretizou porque todas as dificuldades vieram a partir daquele ano de 1992. Tá, aí teve a Lamelight. O quinto fato, digamos assim, paranormal que aconteceu comigo foi uma cirurgia espiritual que eu fiz. Eu tinha gastrite, era uma gastrite muito forte. Eu mal conseguia me alimentar. E essa gastrite foi curada através de uma cirurgia espiritual que eu fiz com o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E junto com essa cirurgia de gastrite, eu fiz uma cirurgia no punho, nesse meu punho direito, porque eu perdi os tendões do punho direito e essa cirurgia também fez a ligadura desses tendões, que foi alguma coisa que me surpreendeu muito porque não abriu, não fez nada e foi lá, só passou um negocinho assim, um ferrinho, e depois me passou um tratamento com ervas e tudo e eu tô curado. Tanto é que a minha mão, ó, eu não tinha os tendões de 2 dedos, desses 2 dedos aqui, e eles se restabeleceram, tem até uma cicatriz. Deixa eu ver se dá pra mostrar a cicatriz. Dá pra ver a cicatriz da cirurgia?
enfim. Aí tem a cicatriz do acidente, mas não tem cicatriz de cirurgia nenhuma, porque não ficou marcas da cirurgia. Ai, deixa eu contar o porquê que isso aconteceu. Eu estava tão irritado, alguém conseguiu me tirar tanto do sério, que eu, para não sentar a mão na cara da fulana, eu dei um soco numa porta de vidro e fui parar no pronto-socorro. Tá bom? Então, por aí você já imagina o grau da irritabilidade que eu estava naquele momento. Bom, vamos lá, porque isso também não interessa. Interessa, mas para uma outra situação. Vamos lá. Aí depois eu tenho a sexta situação, que eu estava com um dos meus enteados no centro da cidade, isso acho que... E de repente tinha um grupo de pessoas, uma roda ali no Largo do Patriarca, e tinha um rapaz sentado numa cadeira, vendado, com os olhos totalmente vendados assim. Ele tampou 2 vezes, colocou uma venda, e ele tinha um assistente. Aí esse assistente fez uma roda, pegou uma garrafa de água mineral, fez uma roda no entorno do rapaz e começou a pedir para aquelas pessoas que dessem o seu documento, a identidade, o cartão de crédito, seja lá o que fosse. Aí ele dizia que era vidente e que ia fazer previsões e começou a chamar a atenção das pessoas. Aí o Ricardo olhou e falou assim, que palhaçada. Esses caras ficam enganando as pessoas e de repente, né? Aí a gente se aproximou, fez aquela roda assim, em volta daquela marca d'água. E o rapaz começou a pedir o documento. E eu, muito curioso, eu falei, eu quero saber o que acontece nessa situação. Aí eu peguei a minha identidade e entreguei para o rapaz. Uma outra moça entregou o cartão de crédito, um outro rapaz entregou a identidade. E aquele que estava sentado na cadeira vendado, o rapaz pegou o meu RG, colocou na frente dos olhos do rapaz. Eu vi que realmente ele estava vendado. E ele leu o meu nome completo, o nome da minha mãe, o número do meu RG, do meu CPF e tudo mais. Ele fez a mesma coisa com o cartão de crédito de uma outra moça, que também entregou o documento, e assim foi com o documento de um outro rapaz. Então, quando eu vi o rapaz descrevendo tudo que estava nos documentos, eu fiquei perplexo. Eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Aí ele me chamou de lado e me disse uma série de coisas que, sabe, eram reais. Ele falou de coisas muito pessoais assim, e me prometeu uma consulta e me cobrou lá um valor para que eu fosse no escritório deles e tal, que eu pagaria uma taxa e eu saberia mais sobre. Bom, não fui, mas me surpreendeu porque foi um fato inusitado. Aí depois tem uma outra questão. Eu tive um sonho, uma noite. Eu sonhei com um índiozinho assim que estava no alto de uma árvore, num galho, e ele dizia assim para mim, olha, aconteceram coisas horríveis na sua vida e você vai ter que fazer um trabalho espiritual para eliminar essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que fazer uma transmutação de energia mais conhecida como macumba. E ele me passou uma receita de um trabalho que eu deveria fazer. Só que o tempo foi passando, e eu nada. Eu falei, eu não vou fazer porque eu não sentia necessidade, mas a minha vida estava numa carga energética tão negativa que chegou um determinado momento que eu falei, por que não? Então o trabalho seria pegar coco, açúcar, leite, uma garrafa PET e entre outros detalhes. Gente, vai ter um barulhinho no vídeo aí, mas é que eu não tenho como impedir a obra que está acontecendo aqui do lado da minha casa, tá bom? E aí ele pediu todos aqueles condimentos e tal, e eu resolvi um dia e fui fazer. Quando eu peguei os condimentos que eu coloquei numa panela e comecei a fazer aquela cocada, eu comecei a ver no fundo da panela um monte de gente. Eu vi gente colocando o meu nome numa cabeça de gesso cheia de que eu não vou contar o resto, porque senão vocês vão sair fazendo isso. Eu vi pessoas que estavam articulando com energia negativas, inclusive ex-contratante meu. Eu vi toda uma coisa estranha, sabe aquela coisa de bruxaria que você vê no fundo da panela? Eu vi. Isso foi um fato totalmente paranormal.
E quando eu comecei a fazer aquilo, que eu coloquei canela, que pedi um monte de coisa, limpou o ambiente da minha casa, foi uma coisa que purificou e que me deu aquela paz de espírito interior. Só, gente, que eu acabei fazendo isso porque eu tinha uma dor de cabeça insuportável. Eu sentia dor de cabeça 24 horas por dia. Não era uma dorzinha de cabeça, não. Era uma cefaleia crônica que doía o dia inteiro. Tanto que eu acostumei com a dor de cabeça. E aí, eu saí para o meu trabalho, eu trabalhava num bar, eu fazia comida num bar para 40 trabalhadores, né? Eu trabalhava das 9 da manhã até 1 hora, 2 horas da tarde, e normalmente eu servia 40 refeições. E aí ele pediu que eu guardasse aquilo, que ele me diria qual seria o momento em que eu ia fazer o despacho da transmutação de energia. Tá, aí ficou no meu quarto aquilo um tempo, cheirando aquele cheiro de canela, aquela cocada, e ela foi secando, ela foi transmutando, até que nesse dia eu fui trabalhar, fiz o almoço dos meus clientes e tudo mais. Quando deu 1 hora da tarde, eu já tinha servido todos os clientes. Eu achei aquilo muito estranho. Aí eu cheguei na minha casa e o fulano que fala no meu ouvido disse: olha, hoje é dia de você levar isso e fazer essa entrega. Peguei, tomei um banho, tomei um banho eu tomei um banho de ervas, lógico, e saí na tarde para a mata para fazer a tal da entrega. E eu comecei a andar no meio do mato procurando tudo quanto era lugar. Meu Deus do céu, onde é que eu vou colocar isso? Eu não tinha ideia. Eu falei, como que eu vou fazer isso? E aí? E agora? E agora? E agora? Aí eu cheguei até um lugar que eu olhei, eu vi uma árvore no meio de uma mata deserta. Eu vi só aquela árvore sozinha. Quando eu olhei, era a mesma árvore que eu tive na visão, a mesma árvore que eu vi no sonho. Aí eu fui lá, pedi licença, coloquei, entreguei, acendi uma vela, pedi luz, pedi proteção e tudo mais e tal. Eu fiz a transmutação de matéria, tá? Mais conhecido como macumba. E lá pensei positivamente e tal, e fiz aquela entrega para quem era de direito. Tá bom, só que no momento que eu acabei de entregar aquilo, a dor de cabeça, ela saiu como se tirada com a mão, assim. Aí eu vou falar aquela frase de novo. Se a gente fosse dizer isso para um religioso, alguns vão dizer que eu estava entregando para uma pessoa e outras pessoas vão dizer que eu estava entregando para outro. É uma questão de opinião, tá certo? Então, mantenha a mente aberta. Mantenha a mente aberta e vamos que vamos. Aí que aconteceu? Quando eu terminei, que eu saí do local, eu vi o mesmo índiozinho sentado no mesmo galho de árvore. Quer dizer, isso foi um fato totalmente paranormal. Vocês vão entender o porquê que eu estou contando isso tudo. Passou, gente. Então tá. Aí, de repente, um dia eu estava no meu quarto, eu tenho uma janela de fundos aqui, era noite, era mais ou menos 11 horas da noite, estava uma noite fria. Foi na época do começo da pandemia. Eu estava no meu quarto e eu olhei pela janela, eu vi passar um homem morcego gigante voando. Tava uma noite de lua e eu vi aquele homem morcego enorme. Ele devia ter pelo menos 1,80 m. E ele passou voando e batendo asas e fazia aquele ploc, 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 ploc. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu acho que eu realmente fiquei doido de vez e agora não vai ter mais conserto. Aí eu disse, meu Deus, e agora? O que eu faço? Simplesmente falei, eu não vou contar isso pra ninguém, que as pessoas vão achar que eu tô delirando, que eu tô tendo alucinações. Só que aí eu decidi contar, eu desci do meu quarto e fui até o andar de baixo conversar com a família. Fui contar pro meu sobrinho, pra minha irmã, pra minha mãe, que eu tinha visto. Minha mãe não, porque ela já estava dormindo naquele horário. Então eu cheguei pra minha irmã e disse, olha, eu vi um homem morcego enorme voando aqui sobre a casa. Ele passou no sentido sul e foi embora, na escuridão, mas deu pra ver nitidamente que era, sabe, com aquela textura de couro, com uma coisa, um morcego gigante. Ela virou pra mim e disse, eu ouvi um barulho de asas batendo.
Aí eu falei, então era real o que eu vi. Ela falou, sim, eu ouvi o barulho das asas batendo, mas eu não vi nada. Eu falei, porque vocês provavelmente estava de costa e ele passou naquela direção. Ela falou, então, mas eu ouvi o barulho. Tá, tudo bem, concordamos nisso, isso realmente aconteceu, foi um fato. Então, gente, existe um tal de homem morcego que voa por aí, tá? E acreditem, existe. Aí tem uma última coisa que eu vou dizer para vocês, que é a 11ª, que uma noite, no começo da pandemia, foi em março de 2020, eu recebi uma mensagem no WhatsApp que dizia o seguinte: olha, a Digina do Dr. Bezerra de Menezes, os seguidores do Dr. Bezerra de Menezes vão passar hoje à noite e eles vão vacinar, vão dar vacina espiritual contra essa enfermidade que está tomando conta de todo o planeta e tudo mais. Se você quiser ser vacinado, basta você colocar um esparadrapo no lado da vacina, no ombro esquerdo, onde a gente tem aquela marca antiga de vacina, e durante a noite você será vacinado. Ah, mas eu, né? Eu falei, não acredito. Eu falei, eu sou meio cético. Ainda sou cético. Contudo, ainda sou cético. Eu, com meu ceticismo, fui lá e falei, eu quero ver esse acontecimento, né? Eu quero ver exatamente como vai ser isso. Eu não tinha esparadrapo, eu não tinha um band-aid, não tinha nada para colocar sobre a vacina. E eu achei, sabe aquelas fitas de embalagem, aquelas fitas pardas? Cortei um pedaço da tal da fita parda, coloquei sobre a vacina, deitei na minha cama e fui dormir. Quando foi por volta de 1h da manhã, gente, eu acordei, sabe aquele sonho que a gente tem acordado, que foi o mesmo sonho que eu tive quando eu vi a imagem do índiozinho sugerindo que eu fizesse aquela transmutação de energia? Então, eu tive um sonho acordado, aonde eu fui pego no colo, o meu corpo ele ficou totalmente cristalizado, eu senti como se eu estivesse no Polo Norte, totalmente cristalizado, gelado. Me levantaram assim no ar, e aí eu tive aquela sensação, e aí me colocaram de volta na cama. Quando eu acordei no dia seguinte, eu entendi que aquela era a manifestação da vacina. Bom, aí eu pergunto para vocês, eu cheguei às seguintes conclusões com o meu ceticismo, eu cheguei à seguinte conclusão: a gente precisa ter explicação para tudo? Antes, eu queria ter explicação para tudo. Hoje, eu não quero explicação para mais nada. Eu só permito que as coisas aconteçam, tá certo? Então a gente abre a mente, ao invés de ficar assim, a gente faz assim, ó, e percebe que existe todo um contexto misterioso, né, igual foi o final daquele último vídeo, que não houve o que tirasse aquela falha, né, uma manifestação estranha. Existe todo um contexto que não há explicação. Então, o tempo que a gente perde buscando a explicação, a gente apenas aceita. Um beijo, até o próximo vídeo. E no próximo vídeo, eu pretendo chegar a algumas conclusões bastante interessantes. Desculpem o barulho, gente, mas eu precisei gravar, tá bom? Beijo, até o próximo.